Imagina uma casa. A gente sabe que a nossa casa ela tem vários cômodos, como por exemplo, a sala e o quarto. Na frente da nossa casa, a gente também tem aqui uma cerca. E na frente da cerca, a gente tem a rua, onde passam os carros. A gente sabe que nem todos os lugares da nossa casa são acessíveis para qualquer pessoa. A gente tem aqui a rua da frente, que qualquer pessoa pode acessar, então todos podem acessar. A gente tem aqui a sala, que tanto o dono quanto os visitantes podem acessar. E a gente tem o quarto, onde só o dono pode acessar. Ou seja, dependendo do lugar que a gente tiver, vai ter níveis de permissões diferentes de quem pode ou não estar aí. E a Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber o que isso tudo tem a ver com código e programação. E isso tem tudo a ver, porque da mesma maneira como dentro de uma casa a gente tem vários lugares diferentes e dependendo desses lugares a gente tem níveis de acesso, pessoas diferentes que podem estar ali ou não, no código é a mesma coisa. A gente tem pedaços do nosso código que devem ser acessíveis só, às vezes, pelo dono do código ou por um lugar que tenha mais contexto sobre como ele funciona, para não deixar, por exemplo, que uma pessoa que não tenha permissão entre no quarto, para não deixar, por exemplo, que algum pedaço do código que não deveria altere o saldo de uma conta bancária e acabe deixando num estado inconsistente. Então, para conseguir garantir esses acessos, por exemplo, em uma casa, a gente utiliza alguns mecanismos, como, por exemplo, utilizar aqui uma porta aqui, utilizar outra porta aqui. Cada uma dessas portas aqui tem uma fechadura e as chaves são diferentes. A gente escolhe para quem que a gente entrega essas chaves. Da mesma maneira que na nossa conta aqui, a gente também consegue ter essa ideia de chaves e fechaduras e para quem que a gente entrega essas chaves e fechaduras que definem quem que consegue alterar, por exemplo, o saldo da nossa conta. Eu quero que você perceba que da maneira como está estruturada essa classe chamada conta, que tem um saldo, eu permito, por exemplo, que eu crie uma variável chamada aqui de C1, conta 1, passando um saldo inicial de 1000. E, do jeito como isso tudo está estruturado, por enquanto, eu posso fazer o seguinte, C1.saldo, ou seja, acessando a minha variável saldo aqui de fora, e subtraindo o valor de 1.500. Nesse caso aqui, eu estou subtraindo um valor maior do que eu tenho no meu saldo. E eu não quero permitir que isso aconteça, não quero permitir que a minha conta bancária fique com o saldo negativo. Eu não quero permitir que uma pessoa de fora entre no meu quarto. Para evitar que isso aconteça, eu tenho aqui embaixo um método chamado de setter, que ele define uma regra de negócio que vai fazer a validação, se eu consigo ou não alterar o valor do meu saldo. Nesse caso aqui, ele vai calcular o novo saldo e vai verificar se ele for maior do que zero. Se for, ele atualiza o saldo, senão ele levanta um erro. Mas por enquanto, eu não estou obrigando que o meu programa utilize esse método aqui. Eu permito ainda que ele acesse diretamente aqui a minha variável. É como se eu tivesse aqui a minha casa e eu tivesse colocado uma fechadura, uma porta muito boa aqui no meu quarto. Só que eu deixei a janela aberta. Então, uma pessoa ainda pode entrar aqui no meu quarto só pulando a cerca. É isso aqui que eu tenho no meu código. Eu tenho a estrutura que garante a segurança dele, que é esse método aqui, setter, chamado de setSaldo, que tem a validação, ou seja, a minha porta aqui com a minha tranca certinha, mas eu deixei a minha janela aberta. Eu não protegi o meu quarto, eu não protegi a minha variável. Para proteger ela, eu utilizo o modificador de acesso, que como o próprio nome já diz, modifica quem, ou melhor, qual local do meu código consegue acessar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o modificador de acesso chamado de private. Então eu vou escrever aqui na frente o private. Aquilo que eu estou fazendo aqui, quando eu estou chamando aqui a minha variável saldo de private, é como se eu estivesse chegando aqui na minha classe, na minha casa, que tem a minha janela aberta, e colocando tranca aqui, tranquei, agora não dá mais para entrar. E agora, se você quiser entrar, você tem que aqui passar pela porta do meu quarto, com a chave. É isso que eu estou fazendo. Eu já tenho essa porta aqui definida, que é esse meu método setSaldo, onde eu estou passando o valor.
E ele vai garantir a consistência da minha operação. O private, de maneira tecnicamente falando, ele significa que o único lugar do meu código que tem acesso a essa minha variável é aquilo que está dentro da minha própria classe. Nesse caso, eu tenho essa minha operação, o setSaldo, que ele existe dentro da minha classe, tá? Para deixar isso bem claro, olha, por exemplo, aqui onde começa a definição da minha classe, começa aqui e ela termina aqui. Então, tudo aquilo que tiver dentro desse pedaço de código aqui vai ter acesso direto ao saldo. Ele é privado no contexto da minha classe. Olha que aqui, esse meu código, esse daqui, ó, C1.saldo, onde eu estou fazendo essa atualização direta, não está dentro do contexto disso daqui que eu falei que é a minha classe. Por consequência, quando eu disse que o meu saldo agora é private, essa operação aqui não vai ser mais permitida. Então, no caso aqui do Java, se eu estivesse utilizando isso, ele não ia nem executar o programa. Ele ia falar, você está tentando acessar o quarto pela janela, mas você não pode fazer isso porque você colocou uma tranca. Você tem que utilizar aqui o método setSaldo se você quer acessar aqui o seu quarto. E é isso que a gente pode fazer. Eu posso aqui tentar, por exemplo, aqui utilizar o setSaldo, então eu vou chamar aqui C1.setSaldo e vou passar o valor de menos 1.500. A validação aqui vai dar um erro, então vai perceber que eu não posso atualizar o saldo, tentei aqui atualizar, mas eu não posso, porque eu defini uma regra que não permite isso acontecer, então vai dar um erro aqui e não vai ser atualizado. Eu posso tentar chamar esse método aqui também de novo, passando um outro valor, por exemplo, o valor de 500. Nesse caso aqui, o meu saldo final ele vai ser maior, e a minha validação aqui do meu novo saldo ela vai ser maior do que 0, então eu vou atualizar o meu código. Aqui, lembra, eu tenho o código que está dentro do contexto da minha classe, dentro do contexto privado daquilo que é a minha classe, então eu permito essa atualização. Mas uma coisa muito importante, aqui eu estou usando exemplos que são um pouquinho mais baseados em Java. Nem tudo é 100% Java, tem umas coisas aqui que talvez não tenham a sintaxe correta, mas a ideia é baseada mais no Java. Java, por exemplo, tem alguns modificadores de acesso, como por exemplo, private, que tem essa mesma ideia que eu falei, o public, que também tem o protected. Então, cada um desses modificadores é como se fosse uma tranca que tivesse uma granularidade de qual lugar do meu código pode acessar. E a Quadrit tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber como é que funcionam os modificadores de acessos em outras linguagens de programação. E essa é uma ótima pergunta. Sabe por quê? Por mais que a ideia, o conceito, ele seja global, isso significa o quê? Que é como se fosse esse conceito da casa. Ele é o modificador de acesso, é um mecanismo que você tem, que você vai adicionar uma série de trancas e fechaduras aqui na sua classe para modificar qual lugar do seu código ele pode ou não acessar e modificar os dados que estão ali na sua classe para garantir essa consistência e que não seja acessado e modificado nada fora do contexto do que deveria ser, para garantir que uma pessoa não entre pela janela no seu quarto. Porém, a implementação e se a linguagem vai ou não ter suporte a esse conceito muda de um lugar para o outro. Java suporta muito bem modificadores de acesso, mas Python não suporta tanto assim. Aqui, por exemplo, eu tenho uma classe chamada de conta aqui no Python, e é a mesma coisa que eu tenho ali no Java. Eu tenho aqui o meu saldo, e eu tenho o meu método chamado de setSaldo, que aqui eu coloquei 3 pontinhos, mas imagina que é a mesma lógica que tem aqui. Essa é a ideia. Aqui, então, eu estou criando a minha conta chamada de C2, onde eu estou passando aqui um saldo de 500. E, claro, eu posso executar aqui o meu C2.setSaldo, né, e passar aqui o valor novo, vamos dizer aqui de menos 1.000. Aí, nesse caso, a validação seria executada aqui e ia dar um erro, porque eu não estou permitindo nenhum valor negativo. Só que em Python, a gente não tem um suporte 100% nativo, pelo menos ainda, para modificadores de acesso. Isso significa o quê? Que mesmo eu tendo aqui esse meu setter aqui, eu posso chamar aqui C2.saldo e subtrair diretamente aqui o valor de
1000. E isso não vai dar erro. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela me perguntou se não tem uma coisa estranha na frente do meu saldo em Python. E ela tá certa, tem sim, é um detalhezinho, mas é um detalhe muito importante quando a gente fala principalmente de modificadores de acesso. No meu saldo em Python, eu utilizei um underscore na frente do meu saldo. Eu poderia muito bem ter chegado aqui e simplesmente ter escrito o nome do meu atributo de saldo sem o underscore. Mas em Python é convenção que quando a gente quer criar um atributo, a gente quer que ele seja privado, ou seja, a gente quer indicar para algum outro programador que ele não deve ser acessado diretamente, não deve ter o seu valor modificado diretamente, como por exemplo, por meio dessa linha aqui, a gente utilizar esse underscore aqui na frente. E o legal disso é que as próprias IDEs, quando elas trabalham com autocomplete e você já coloca esse underscore, elas já deixam de dar o autocomplete e recomendar a utilização direta desse atributo. Elas meio que tentam esconder ele de você, porque isso se tornou uma convenção. Como a ideia de modificador de acesso é muito útil e ajuda muito a garantir essa consistência, em Python, e não só ele, mas em outras linguagens também você vai ver esse tipo de padrão, se criou essa convenção, que muitas vezes a linguagem ela não possui suporte nativo a esses modificadores, como por exemplo, private, mas que nós programadores criamos um mecanismo de entender que a gente não deveria mexer nisso daí. Só que a questão é, como o Python, pelo menos, não suporta ainda isso nativamente, por mais que a ideia esconda isso de você, tá? Ou seja, você não vai ter o autocomplete, por exemplo, aqui do saldo, ela não vai proibir que você realize essa operação. Então, ela esconde informação, mas ela não proíbe a execução do código. Então, essa linha de código aqui, ela ainda é 100% válida, ainda vai executar e não vai dar nenhum erro. Você pode fazer isso tranquilamente. Uma linguagem como Java, onde esse modificador é nativamente implementado, você não vai poder executar essa linha aqui. O programa não vai te deixar, ele vai te dar um erro. E no Python, não. Você tem isso que é escondido, mas você ainda pode executar. Ou seja, é importante entender que a gente tem o conceito que é global, o modificador de acesso, por exemplo, aqui o private, mas nem toda linguagem implementa ele. Ah, e tem mais uma coisa. Pode acontecer, porém é bem raro, que duas linguagens diferentes implementem o mesmo nome de modificador de acesso. Aqui, por exemplo, a gente tem o modificador private e aqui a gente também tem, tá? Mas vamos imaginar que existe uma linguagem X e uma linguagem Y. E essa daqui tem um modificador de acesso chamado de T, e essa daqui também tem um outro modificador chamado de T. Pode acontecer, tá? Só que aqui isso significa uma coisa, e aqui isso significa outra coisa. Vou colocar o 2 aqui. Pode acontecer, tá? Porque aquilo que você tem que lembrar no final de tudo, a essência da programação, é que ela só é um texto especial, e tudo aquilo que a gente utiliza é um texto. O modificador de acesso aqui ele é uma palavra reservada, ou seja, uma palavra que tem um significado específico dentro de uma linguagem e que em uma outra linguagem pode ter um outro significado. Então, não é porque alguma coisa se chama de private uma linguagem que tem um significado específico em uma linguagem, inclusive, que para qualquer outra linguagem que existir, essa palavra vai ter o mesmo significado, ou que o modificador com esse mesmo nome vai ter o mesmo significado. Porque tudo é texto. São palavras reservadas, ou seja, que a linguagem guarda para si e que ela dá um significado especial. Por convenção, é comum que tenha o mesmo significado em várias linguagens diferentes, porque isso facilita a nossa vida como programador. Mas, então isso significa, por exemplo, o quê? Que para private, public, essas coisas aqui, modificadores que são mais comuns a gente encontrar, que o significado vai ser o mesmo, independente da linguagem. É comum mas é porque é convenção, não é que necessariamente precisa ser assim. É que ia ficar muito estranho se não fosse, entendeu? Então foi convencionado que é assim. Mas pode acontecer de, dependendo da linguagem, acabarem mudando alguma coisa ou outra, tá? Então, lembra, existe o conceito, existe o core, aquilo que é central, a ideia, e existem as implementações que vão mudando. Mas o modificador de acesso é isso daqui, a tranca e fechadura, que diz quem entra ou não na sua casa.